Queridos, página de número 30, nós vamos então pontuar algumas questões aqui. Como eu disse na aula passada e a aula introdutória, quando se fala desse tema, batalha espiritual, o que vem na mente, pelo menos o que eu entendo, e das pessoas que sempre conversam, esperam sempre que fale de fato daquilo que está na praça aí, né? Ou YouTube, e é o que, infelizmente, as pessoas vão buscar as fontes, as referências e os assuntos. Claro que tem uma certa utilidade, irmãos, essas mídias sociais, tem muita coisa boa aí na internet e tal, mas nós precisamos saber quem são as pessoas coerentes que lidam, né, com esses assuntos. Então eu passei aquela lista para vocês na aula passada, para que vocês não tivessem como referência Neuza Itioca, Valnice Milhomes, Daniel Mastral, Rebeca Brau, Antonieta Rosa, quem mais? Neuza Itioca, essa que é, né, que é uma das mais... Cabeça. Eu assisti ao vídeo, né, e aí você falou sobre essas pessoas. Não sei, pode ser que eu tenha entendido errado, mas você quis dizer que autores de alguns livros, tudo são experiência deles, mas não necessariamente para nossa levar como prática para nosso dia a dia, né? Porque, como você disse, espiritual mesmo, a gente tem que ter a base bíblica. Isso. Não sim se basear na experiência do outro que teve, ou que o outro autor escreveu, que, né, teve alguma experiência dele, para a gente não se basear nisso. A questão, Maíra, não é necessariamente isso, né? a questão, Maíra, é o seguinte, porque essas pessoas que eu citei, elas ensinam, e elas vão relatar experiências pessoais delas, né? Mas elas ensinam, e essas experiências também são baseadas em verdades, né, que elas trazem dessas religiões, ou dessa religião principalmente, que é o próprio satanismo. Então eles de alguma maneira participaram ou buscam referências, citações e verdades que para eles são verdades, dessas referências, que para nós não é referência. Então a Bíblia, ela não detalha essas coisas, a Bíblia não fala da forma, inclusive eles trazem doutrinas, ensinamentos que é contrário à Bíblia, né? Eles colocam a batalha espiritual numa realidade que, como se Deus estivesse, ou houvesse um reino paralelo, sabe? Dois reinos, onde o diabo fosse um rei, né? E tivesse um reino, e Deus fosse outro rei e tivesse outro reino, e os dois estão disputando aqui, anjos e demônios e tal, e supervalorizam o místico, o espiritual. Aqui que está o problema. Na aula passada eu falei, irmãos, o que a gente tem que buscar é o equilíbrio das coisas. Nós não podemos espiritualizar aquilo que é material e não podemos materializar aquilo que é espiritual. Então os dois são extremos e são errados. Então a gente trata aquilo que é desse âmbito material, do natural, do biológico, do físico como tal. E a gente lida com as coisas mais assim, do campo do extraordinário, aquilo que de fato nós não compreendemos porque pertence a outra realidade espiritual, que são os anjos, demônios e tantas outras coisas que a Bíblia não traz como informação e nós não temos como saber pelo campo das ciências ou pelas experiências humanas. E a experiência humana, que eu disse, irmãos, eu não duvido. Davi de repente fala assim, André, eu estava lá no meu quarto orando, veio um anjo lá e falou alguma coisa comigo da parte de Deus. Quem sou eu para falar, não, Davi, isso aí é coisa da tua cabeça, né? Mesmo porque na Bíblia nós temos esses relatos e nós temos essa verdade que de fato esses seres existem. Os anjos de Deus, eles têm um papel no plano de redenção de Deus, e mensageiros interferem, né, nessa história. Eu estou falando nos contatos, mas aí a gente entende, inclusive pela doutrina bíblica da angelologia, que eles têm funções específicas, não é? E então essas coisas que elas são distorcidas, tá certo? São exacerbadas, são exageradas, e aí eles começam a detalhar, por exemplo, demônios territoriais. A Bíblia não fala a respeito disso. Maldição hereditária, a Bíblia não apoia essa questão de maldição hereditária. O que mais aí? Mari, me ajuda aí que eu já dei essa matéria
E o senhor deve lembrar, eu vou esquecendo das coisas, o senhor de repente, ou contribua, né? Esqueceu também? Então somos dois esquecidos. O grande processo do demônio também. Então, que eles dão muito. que é assim, algo impossível biblicamente falando. Ou seja, uma pessoa que é regenerada, é um discípulo de Cristo, que o demônio pode apossar-se dela, isso é impossível. Então todas essas citações, essas falas que eu estou dizendo aqui, eles falam como sendo verdades, que são coisas possíveis, né? E a Bíblia são essas distorções que a batalha espiritual ela vem trazendo, que é antibíblico. É aqui que eu quero tentar caminhar com vocês, para que a gente entenda que essas pessoas que lidam com esse tema, principalmente essas que eu citei, que são as principais, deve ter outro aí, mas essas são as que mais influenciam, escrevem livros, dão palestras, estão aí na mídia e que influenciam, né? Então essas pessoas, elas trazem, por exemplo, informações do satanismo, como para denominar a entidade. Exu Caveiro faz tal coisa, o Tranca-Rua faz tal coisa, a Pombagira faz as pessoas se prostituírem, o Zé Pilintra faz as pessoas se embriagarem, né, tal, terem vícios do álcool, etc. E o Preto Velho, nem sei o que faz o Preto Velho, sabe? O que eu quero dizer é o seguinte, amados, essas coisas são imaginações da cabeça dessas pessoas e fazem parte das crenças dessas religiões, espiritismo, satanismo e por aí vai. Mas assim, amados, a nossa referência, nós somos cristãos, nós temos uma fonte de verdade, a única fonte de verdade para tratar de verdades espirituais, tá certo? Que é a Bíblia. Então a Bíblia não fala a respeito de nada disso, ela se cala. Onde a Bíblia se cala, a gente se cala. Até onde a Bíblia fala, a gente também fala. E tem algumas coisas, não é só que a Bíblia não fala, é que é contraditório mesmo. Por exemplo, da maldição hereditária, que nós vamos falar daqui para frente. Isso, que isso a Bíblia não dá margem para isso. Na verdade, a Bíblia tem uma palavra contra isso, e a gente vai ver daqui a pouco. E essa é a questão, entendeu, Maíra? Então a experiência pessoal fica no âmbito da pessoa. Então você passar isso como verdade e criar nisso uma doutrina, que é o que eles fazem, aí isso está totalmente errado. Isso é reprovado. Isso aí a gente não pode tomar, até mesmo se não fosse para falar de demônios. De repente eu falar, como o judaísmo vai falar dos anjos, e aí vai falar que tem 7 arcanjos, mas a Bíblia não diz, meu Deus do céu, e eles denominam, é o fulano, cicrano, beltrano, né? Que há outros arcanjos, não sei, eu sei que a Bíblia fala de um, que é o Miguel, só, mas eu também dizer que há outros, não sei, mas dizer que há, afirmar e ainda dar nome a esses, aí é complicado. Então são essas coisas que a gente tem que saber, que há limitações para que a gente possa estar parando por aí, né? Nosso limite é a Bíblia. Infelizmente, amados, nós vivemos em uma realidade, uma igreja brasileira, por conta até do histórico das religiões aqui, do nosso povo em si, o mágico, o místico, o mito é muito forte, né? A crença no nosso país é muito forte, é algo cultural mesmo. Então, quando a gente vê os folclores e tudo, quando é contado como folclore, tudo bem, faz parte da cultura, mas isso estimula de alguma maneira e favorece inclusive ações satânicas na imaginação das pessoas. O diabo, ele se aproveita, amados, e é o que eu estou tentando trazer desde a primeira aula, vou tentar continuar nessa aula, ainda nessa pegada de falar que a batalha espiritual que mais me preocupa, e eu acredito também que a ênfase da Bíblia mostrar a batalha espiritual, é no campo da ideia, das ideias, do conceito, da mente. Foi o que nós lemos em 2 Coríntios 10, capítulo 10, versos 4 e 5, lembram? As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, não é? Para destruir os falsos argumentos que se levantam contra Deus. Então, olha o que Paulo está dizendo, falsos argumentos. A nossa mente tem que ser levada cativa em obediência no entendimento e obediência a Cristo. Então, Paulo vem trazendo em Efésios capítulo 6, sobre a questão de nós nos armarmos, ou a armadura, ela é constituída de várias partes, e uma delas é a própria espada, que é a verdade. Então, a nossa batalha é de ideia, de conceito. E o diabo, ele trabalha muito mais no campo do natural, eu vou daqui a pouco explicar o que eu estou querendo dizer com essa questão do campo natural, do que do campo do sobrenatural, né? E lá o demônio
tomar posse da pessoa e fazer aquela desgraceira toda e tal, deixar a pessoa doida e aprisionar em vícios e não sei o que e tal. Que tem parte que é verdade, mas a gente responsabilizar toda a ação humana, todo o pecado humano e colocar isso na conta do diabo, irmãos, aqui é uma fuga das pessoas e aqui nem permite, entre aspas, que Deus trate o caráter da pessoa. Então é mais fácil eu falar assim, eu, André, traí minha esposa, mas eu dei brecha pro diabo, foi o cão, me pegou e quando eu vi eu já estava com a mulher lá no motel. Como assim? Então quer dizer, foi o diabo que fez isso. Eu não tenho, não é responsabilidade minha. Não sou eu que tenho que prestar conta a Deus das minhas atitudes, tudo é na conta do diabo. Então espiritualizar o que é material, é isso que eu estou dizendo, né? Mas também a gente desconsiderar que o diabo de fato ele interfere, né, em algumas questões até materiais também, mas irmãos, aqui exige um discernimento espiritual. O que eu estou dizendo até agora não é nem discernimento espiritual, discernimento de espírito, melhor dizendo, espiritual não, discernimento de espíritos, onde você identifica, opa, quem está falando na boca dessa pessoa é um demônio. Não é nem isso que eu estou dizendo. Eu estou tentando trazer nessas duas aulas, talvez até a terceira, sobre discernimento bíblico doutrinário. É aqui que eu estou querendo me basear primeiro, para depois a gente pegar essas realidades que a Bíblia fala, lógico que fala. O Paulo vai dizer lá que o próprio cão, o Satanás, pediu ele de ir até alguns lugares pregar a palavra, né? Tinha um demônio lá que pegava uma menina lá, que acho que era uma profetisa lá dos adivinhos e tal, né? Então tem essas realidades? Claro que tem, nós vamos falar sobre isso. Mas primeiro, irmãos, eu quero que vocês entendam que o mais preocupante é aquilo que nós não vemos, é aquilo que não é escandaloso, é aquilo que não é o show, né, que se apresenta nas igrejas, onde inclusive, é o que eu vou dizer aqui, o culto, quando ele se resume, quando o centro do culto, quando o ápice do culto é justamente o exorcismo, a expulsão de demônio, e o demônio tem muito lugar, irmão, no culto, tem alguma coisa errada nisso, não tem igreja que é assim? Muitas igrejas? Então é o cão que tem vez lá, entrevistado e tudo, é celebridade agora para ser entrevistado, né? Parece que as pessoas querem, é quase um show, uma apresentação, mas querem assim dizer que nós temos poder sobre os demônios. Então quem é o centro do culto? Quem se torna o centro do culto? São demônios, não é Cristo. E aí nós temos que nos reunir em nome de Cristo e para adorá-lo, amados. Se em decorrência disso algum demônio, né, se apossar da vida de alguém, em nome de Jesus ele é expulso e acabou. E nós partimos, nós continuamos adorando a Cristo, porque nós estamos lá para isso, dar atenção a Cristo, louvarmos a Deus, sermos edificados mutuamente, não para dar ibope, como diz o outro, tá certo? Então o que eu quero primeiro trazer esse equilíbrio, de nós entendermos que o mais perigoso e o que o diabo mais atua, é justamente através dos seus falsos profetas, dos seus falsos doutores, dos seus falsos ministros de justiça, das doutrinas de demônios, no sentido que elas são engendradas, são geradas, irmãos, no seio do inferno, onde milhares e milhões de pessoas estão sendo enganadas. E eu falei para vocês na aula passada, não me preocupo, que eu não acredito que isso seja antiético, porque eu estou dando nome aos bois, porque são pessoas que representam a doutrina. Quando eu falo de Agenor Duque, Edir Macedo, Valdomiro Santiago e outros mais, para não falar de outros, quando eu estou dando nome, né, trazendo o nome dessas pessoas, é porque essas pessoas, elas estão levando, e aí eu acredito piamente que a Bíblia diz, essas pessoas são mensageiros do diabo, travestidos de homens de Deus. Porque... Mas as pessoas que recebem milagres nesses lugares iam confrontar você. Sim. Disso, porque iam falar, eu estou dentro daquela igreja, então recebi a bênção. Exato. Se foi o diabo que me deu, seja bem-vindo, porque é a bênção. Mas não é. Exato, Ângela. Eu quero falar ainda nessa aula também a respeito disso. E a Bíblia diz a respeito disso. Amados, a Bíblia nos orienta nas coisas. Você acha que Deus já não previu essas situações e um engano do diabo nessas pessoas? Então o que nós combatemos isso? Com a verdade, é com a palavra, não é com o achismo do André, não é com o ponto de vista teológico do André ou de qualquer outro. Mas vamos ver daqui a pouco o que a palavra diz sobre essas questões que vocês vão apresentando e vão interagindo mesmo. Só a Maíra queria perguntar alguma coisa? Não, ela falou também, né, que tem muita gente que faz na aula de Macedo e tem fé para
Mas eu também conheço uma pessoa bem próxima minha, que também está nisso, que ela faz curso lá, fala que a mulher, mulher de Deus. Lógico. E Eles têm como. Tem um grupo lá de intercessão que é 24 horas. E oram bastante. Por não sei quantas nações. E eu me pergunto, como é que essas pessoas, sabendo da Bíblia, sabendo da verdade, conseguem distorcer isso? Deve ser interesse próprio do seu. É mais ou menos assim, né? Eu lembrei assim, eu fui na Aparecida do Norte, você vai estar na sala dos milagres. Aí você vê tudo como é tranqueira, né? Mulher, pele, gesso, tudo como é negócio, mas você nunca imaginou que eu vi. Sim. E eu acho que é mais ou menos isso, só não é demonstrado, o que você até falou. É uma mística, né? Ele prega. Então e vamos voltar aqui de novo. Mas Só vai deixa... lá todo ano para pagar uma promessa que Isso. vai feita na presença do nosso. Vamos ver aqui, deixa eu trazer a minha fala inicial. E assim, amados, nós temos um povo religioso no nosso país que eles não têm a Bíblia como sendo a fonte de verdade. Eu estou falando de evangélicos. Evangélicos no nosso país, a grande maioria, grande parte desse povo não tem a Bíblia como fonte única de verdade. E aí a experiência pessoal vai falar mais alto do que as escrituras, tá certo? Principalmente no meio pentecostal para o neopentecostal, não que o reformado esteja também isento disso. Mas o que acontece? Então essas pessoas, elas vão ter algo que teoricamente a gente chama de, pragmatismo. O que é o pragmatismo? Porque se eu falar para a pessoa assim, não, isso aqui é errado, ela diz assim, mas deu certo, né? Ah, não, mas você viver dessa forma, orar dessa forma, isso aqui não é bíblico. Não, mas Deus me atendeu. Não, mas esse comportamento aqui, isso aqui Deus não aprova. Não, mas Deus está me prosperando, está dando certo. O que é o pragmatismo? Dá certo. Não é porque dá certo que é certo, tá certo? Então há essa questão do pragmatismo. O povo é pragmático. Ética, moral, verdade, pouco importa. Se o negócio está dando certo é porque Deus de alguma maneira está abençoando, Deus está aprovando. Se Deus usa uma pessoa através dos dons carismáticos, Deus aprova essa pessoa, é um ungido de Deus. E aí passa-se tudo que essa pessoa fala e faz como comportamento, passa-se para essas pessoas como sendo aprovado também por Deus. E nós já aprendemos em outras matérias, e a Bíblia deixa claro que os dons espirituais na vida de uma pessoa, ou até Deus usando uma pessoa, não quer dizer que Deus aprova o caráter dessa pessoa e nem a doutrina que essa pessoa prega, tá certo? Então são coisas que a gente precisa combater, porque é o perfil da nossa igreja brasileira, que elas desprezam a palavra de Deus. A experiência pessoal, ela vale mais do que a palavra de Deus, tá certo, amado? Então já começa por aí. E aí o místico é muito forte. A questão de lidar com o sobrenatural, isso cativa, isso instiga as pessoas, isso atrai as pessoas. Então essas igrejas falam, a mão de Deus está aqui acontece um milagre, aqui acontece, irmão, se é Deus que faz ou não, eu não sou Deus e não estou em todas as ocasiões para... Agora, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso? Deuteronômio, capítulo de número 13. Então vamos para os textos bíblicos e aí a gente vai já tentando entender todas essas realidades que não são novas, amados, tá? Essas coisas não são novas. O diabo, desde lá do primeiro casal, a investida dele é para distorcer a verdade de Deus, inclusive, uma coisa é uma realidade, queridos, os diabos e os demônios são seres superiores a nós em diversos pontos, são ou não? Sim ou não, querido? Ninguém entendeu nada? Sim? Tu ouviu, não? Não, tá falando. Estava aí falando. Tu já está postando alguma coisa, Varão? Não. Então tá bom. Tô brincando, Gilead. É que o Gilead é ao vivo, né? O negócio é ao vivo. É ao vivo, tem real. No comentário da aula. O que eu perguntei foi o seguinte: o diabo, Satanás e os demônios, que são anjos, que se rebelaram contra Deus, eles são superiores em relação aos seres humanos em diversos pontos. Por exemplo, não há limitações geográficas, tá certo? Eles não são sujeitos a tempo e espaço. Eles têm inteligências superiores
a um ser humano, tá? Até pelo acúmulo de informação que eles têm na história, eles são eternos. Então o demônio que se rebelou com Satanás lá, vou chutar um negócio muito baixo, há 1 milhão de anos atrás, na eternidade. De lá para cá, esse demônio, estou falando de um demônio, ele vai acumulando conhecimento pela observação. Sim ou não? São seres inteligentes. Então eles têm muito mais inteligência que qualquer um de nós. Pode não ter sabedoria, mas inteligência tem. Capacidade de enganar é o que o diabo melhor faz. Tá certo? E a Bíblia inclusive diz que se os tempos não fossem abreviados, até pela ação satânica no final da história, até os escolhidos seriam enganados. Olha só. Então a gente precisa entender certas verdades que de fato, se a gente não tomar cuidado, até mesmo o nosso estudo a respeito da verdade pode ser contaminado por uma ação satânica na mente das pessoas, através de falsos doutores. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque teologia não garante ensino saudável, não. Cuidado, porque um professor, ele é sujeito a ensinar coisas erradas. Eu já vi e acompanho a história de muitos, e eu tomo cuidado e me preocupo muito com isso, porque eu vi muitos homens de Deus, gente séria, gente honesta, gente sensata, gente centrada, gente que ensinava a palavra de Deus assim, se perdeu ao longo da história. Tá certo? Então, de alguma maneira, Satanás conseguiu estar enganando essas pessoas. Se o diabo enganou anjos que viam a Deus face a face, seres na ocasião em santidade superiores a todos nós, imagina só nós, esses seres humaninhos. Quando você fala de ideias, né, não é só também no âmbito assim, de igreja, né? No mundo lá fora também. De exemplo, tudo, nas de universidades, de leis. Nós vamos falar, Analice, como que se dá a janela de Overton. Lembra, Mari? Janela de Overton? A janela de Overton é um negócio muito interessante, não vou explicar agora nem falar, mas a janela, só para resumir, a janela de Overton é o seguinte: quando você pega aí uma emissora poderosa que é a Rede Globo, de Overton, mas eu vou explicar depois isso aí para vocês. Já? Interessante, né? Depois eu vou explicar direitinho. Quando a emissora, por exemplo, como a Globo, vocês acham que a Rede Globo é neutra? Que a Record é neutra? Que a Bandeirantes é neutra? Não existe nada neutro neste mundo, irmãos. As pessoas influenciam as outras segundo as suas ideias. É um fato, não é? A questão é, essas influências, elas são positivas ou negativas? Elas pertencem ao reino de Deus ou não? As leis, essas leis, elas são justas segundo os parâmetros da Bíblia ou não? É por isso que a Bíblia nos fala para nos preocuparmos com as nossas lideranças, para a gente orar inclusive pelos políticos, aqueles que estão em eminência, os governos e tal, porque tudo isso envolve um conjunto, né, a gente chama de engrenagens, que se elas se desajustarem, vai dar errado em alguma coisa, irmãos. Olha só, é por isso que nós somos convocados como agentes do reino de Deus para interferirmos nessas coisas. A igreja, onde ela chega confrontando as portas do inferno. A igreja precisa ser militante em todos os sentidos, e não só nessa questão de sair no bairro no meio das ruas aí, e ungindo esquina, e ungindo não sei o que é o que faz a batalha espiritual, achando que a gente combate essas coisas assim. Não é assim. Se é espiritual, é claro que a gente combate no âmbito espiritual, mas não é o caso que a gente vê por aí. Mas só trazendo aqui, o que eu estava falando mesmo que antes disso? De Overton, isso, obrigado. Então, como que eles fazem? Numa sociedade há 30 anos atrás, nós tínhamos uma sociedade conservadora, não era? A família ainda era um valor que se preservava, né? A homossexualidade era algo que era rejeitado. O que mais aí? As Drogas era uma coisa que era bem refreada. Aborto, meu Deus do céu, jamais, isso não era, né, algo que as pessoas pensavam em aceitar naturalmente. Então há uma série de valores que eles foram destruídos aos poucos. Mas imagina só, há 30 anos atrás, você trazer uma novela na Rede Globo com um casal homoafetivo e ainda adotando uma criança. Os espectadores iam rejeitar isso de pronto, fato.
Então você trazer já isso pronto dessa forma, isso aqui ia ser rejeitado. O que eles fizeram então? Então há uns 30 anos atrás teve lá um beijo gay. Foi 2 mulheres, inclusive, 2 artistas da Globo. Beijinho, seria aquela coisinha pá, né? Tudo bem. Né? Até faleceu. Isso, é verdade dele. E aí o que acontece? Irmão, passou uns 20 e tantos anos, ninguém fez nenhuma cena desse tipo. Mas isso ficou de alguma maneira na cabeça das pessoas, da sociedade. Tá certo? Olha como a gente percebe aqui que existe uma manipulação coletiva. Existe uma manipulação coletiva. Isso aqui é a janela de Overton. Quer dizer, a janela, né? Quer dizer, isso aqui, dentro desse espaço de tempo, eu estou nesse ponto aqui, como que eu quero chegar aqui e com que essas pessoas elas aceitem essa ideia? E eu vou trabalhando pouco a pouco, pontualmente, de uma forma bem sorrateira para não causar impacto. É mais ou menos isso. Então isso aqui, amados, é o que? É um engano, é um engodo, é uma isca, é uma armadilha que vai se formando no campo das ideias, né? As faculdades hoje, a grande maioria delas, combatem contra o Evangelho e seus valores. É lá que tem um desafio enorme no campo missionário hoje em dia, né? Então a gente entende aqui que a batalha espiritual, ela é muito mais preocupante no campo das ideias. Quando você pega esses supostos pregadores do Evangelho, tirando do centro as doutrinas essenciais do Evangelho, o que eles estão fazendo? Eles estão, de alguma maneira, atraindo as pessoas, dando o que elas desejam. Por isso que essas igrejas são as megas igrejas, as igrejas enormes. Irmãos, são propostas que nem Jesus pensou, tão boa que nem Jesus pensou. Você vai ter o céu na eternidade, salvação, e na terra você vai ter do bom e do melhor. Carreira de sucesso, dinheiro, saúde, o que mais? Você vai ser patrão, vai emprestar muita gente, não vai tomar emprestado, vai ser cabeça e não cauda, né? Cuidado com os teus inimigos, você vai atropelar. Olha só, você é quase que um escolhido de Deus, assim, especial, e os outros, só que isso é falar para cada um, o problema é esse, né? E aí o que acontece? Calma que eu chego lá em Deuteronômio 13, tá? Mas a questão é, essa proposta, nem Jesus pensou, irmão, de tão boa que é. Você tem o céu e ainda o céu na terra, né? Você tem tudo bom. Aí os pregadores, que foi conhecido de umas décadas para cá como pregadores da prosperidade, que a ênfase das mensagens era o quê? Prosperidade. Mas prosperidade em que sentido? Financeira. A Bíblia fala de prosperidade? Claro que fala. Mas para a Bíblia, a prosperidade não é uma questão financeira. A prosperidade, ela é muito mais plena do que você ter bens materiais. Tá certo? A prosperidade, biblicamente falando, é onde você tem paz. É onde você vive em um reino de justiça. É onde você tem comunhão com Deus. É onde você não satisfaz mais os seus desejos pecaminosos que são destrutivos. É onde você entendeu o sentido da vida. É onde você serve as outras pessoas. Isso aqui é prosperidade bíblica. Onde você desfruta do projeto de Deus para você, para mim. Que é essa, viver segundo Cristo viveu. Olha que coisa interessante. Então, na boca dessas pessoas, a teologia da prosperidade foi um negócio fantástico. Ficou desgastado, né? Nossa, teologia da prosperidade, teologia da prosperidade. Aí o que veio? Uma nova roupagem, ou seja, um novo rótulo. Sabe o que é esse novo rótulo da teologia da prosperidade? O coaching evangélico. O coaching evangélico é a mesma proposta da teologia da prosperidade, ou seja, lida no campo pessoal, emocional. Você é o cara, você é o escolhido de Deus, você é o superior. Deus te escolheu para triunfar, e o triunfalismo que é o problema, porque a Bíblia diz, ninguém vive, irmãos, de triunfo em triunfo. Pelo contrário, Jesus e os demais apóstolos disseram, olha, a vida vai ser complicada ainda mais para aqueles que quiserem fazer a vontade de Deus. É tribulação sobre tribulação, né? É perseguição sobre perseguição, e o final e o ápice da vida do cristão já foi isso na história e na Bíblia, hein? Ou seja, o desejo maior do discípulo de Cristo era ser Marte. Esse era o desejo, né?
Então, se na vida cristã, o que as pessoas mais almejavam era ter o privilégio de morrer por Cristo. Olha só, amados, e hoje nem viver por Cristo querem, muito menos morrer. Então, só para que a gente entenda que esse campo das ideias é o mais sutil, é o mais perigoso, onde o diabo vem trazendo doutrinas falsas, argumentos que combatem contra a verdade de Deus. E essas coisas de fato vão distanciar as pessoas de Deus, amados, porque essas coisas vão fazer com que as pessoas elas se tornem quase que um Deus, que vivam para si, alimenta o egoísmo, alimenta a ambição, alimenta a individualidade, coisas tais que a Bíblia reprova veementemente. E isso é uma característica do diabo, a individualidade, a ambição, o egoísmo, tá certo? Então é por isso que a batalha espiritual se dá no campo das ideias, muito mais perigosamente do que nessa questão mais ação satânica e o cão e tal e etc. Então aí que é a questão. Só que vamos voltar aqui no ponto, que é a questão dos milagres, né? E Deuteronômio 13. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, não é para responder não, é só de retórica, tá? Então, o Espírito Santo poderia fazer um milagre, curar uma pessoa, por exemplo, pessoa cega, lá de repente no centro lá de Umbanda, na Basílica da Aparecida, qualquer outro lugar que estivesse, curasse essa pessoa, milagrosamente, milagre, sobrenatural, e lá a pessoa, não estou falando de charlatanismo não, que tem um bocado de coisa e depois eu vou passar para vocês, tá? Né? Que é o que no Brasil aqui é o que mais dá, essas coisas. Então é um negócio absurdo, né? O cara põe um óleozinho na barriga do outro, tira pedra, tira até uns negócios assim, né? É 171 puro, não tem milagre nisso. Eu mostro para vocês, mas vocês não têm noção como que isso arrasta a gente. Um negócio absurdo, tá? É um tal de a mão cirúrgica, tem um aí, o raio-x de Deus, a mão cirúrgica, tem uns negócios assim, irmão, absurdo. Então o que acontece? É possível que o Espírito Santo faça um milagre na vida dessa pessoa, nesse contexto idólatra, e essa pessoa continue na idolatria? Olha só, qual é o papel do Espírito Santo? É levar as pessoas a Cristo, não é? A reconhecerem a Jesus? Não é isso, amado? Esse é o papel principal do Espírito Santo, convencer as pessoas do pecado, do juízo e da justiça, convencer as pessoas que Cristo é o Salvador, que elas são pecadores e Cristo é o Salvador. Então o Espírito Santo, se é o Espírito Santo realizando um milagre e faz com que essa pessoa se torne mais devota da imagem, da entidade ou do engano, eu acho que isso é uma contradição enorme. É por isso que eu, André, é opinião pessoal, se vocês falam, André, acho que não é assim, tudo bem, estou na minha opinião pessoal, nesse sentido que eu não acredito ações do Espírito Santo nesse campo do milagre, e faz com que essa pessoa continue e atribua isso, que é o diabo. A gente sabe que é o diabo que ela não sabe, ela acha que é o santo, que é a entidade e que é o Deus de alguma maneira, mas a gente sabe que não é. Então como que o Espírito Santo vai entrar numa contradição enorme dessa, irmãos? Mas isso é possível? Ou seja, demônios realizarem milagres de cura e etc? Opa, claro que é. Vamos ver o texto? Deuteronômio capítulo 13, olha só, verso de número 1. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou um prodígio. Vocês sabem o que é prodígio? Sinal e prodígio são duas coisas distintas. Sinal é algo muito forte, é uma evidência assim muito forte, que aponta para uma divindade, etc. Prodígio é algo que a pessoa fica de boca aberta, maravilhada. Prodígio, coisa assim, sabe, que te deixa suspenso. Prodígio. O fogo descer do céu, o mar se abrir, essas coisas são prodígios, são os milagrões. Não existe nem milagrinho nem milagrão, né? Milagre é milagre. Mas eu digo assim, só para saber, prodígios são essas coisas assim, visíveis, espantosas, né? Isso é prodígio. E aí a palavra está dizendo, se um sonhador de sonho, né? Se um profeta, um sonhador de sonho, se levantar no meio de ti e te der sinal ou prodígios, olha só, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste, e se vamos, não ouvirás as palavras daquele profeta, o sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais ao Senhor vosso Deus
com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Amados, vocês sabem por que Deus permite que o diabo tenha essas intervenções extraordinárias? É para que Deus de fato mostre para essas pessoas e prove o coração dessas pessoas onde estão. Estão no milagre ou estão na verdade de Deus? Estão no desejo de ser atendido das suas curas e de alimentar esse desejo místico, tá certo? Ou estão na verdade da palavra de Deus? Onde está o coração dessa pessoa? Naquilo que Deus diz na sua palavra ou naquilo que deseja o seu coração? Aqui que está o texto, não está dizendo. E esses sinais aqui são permitidos por Deus. Mas se esses sinais levam as pessoas a seguir outros deuses que não é Deus, a Deus estou provando o coração. Essas pessoas só estão mostrando onde estão o seu coração, não estão em Deus, não estão na palavra. Queridos, eu duvido muito da salvação e da conversão de uma pessoa que não ama a palavra de Deus. Eu duvido, eu questiono, sinceramente, porque o que Deus fala na sua palavra é a verdade, e quem ama a verdade ama a Deus, porque Deus é a verdade, não é? Lembra da passagem de Moisés e o Janes e Jambres? É o Paulo que vai falar o Timóteo, né, o nome desses camaradas aí. Eram os mágicos do Egito, lembra? E aí Moisés ia lá e realizava um milagre por uma ação do Espírito Santo, né? Os camaradas realizavam o mesmo milagre, só que era pelo Espírito Santo? Não, era por quem? Por demônios, amados. Não tem outra explicação. Isso para mim é claro. E era assim, era aquela disputa, né? E o pau quebrando, Moisés e os magos, Moisés e os magos, Moisés e os magos. Então a gente percebe aqui que é possível sim o diabo usar pessoas, inclusive, para realizar milagres, prodígios, curas e coisas desse tipo. Mas quer dizer... O sacerdote sabia disso, né? Porque ele falava que Jesus fazia essas coisas por demônios. É isso, sim. Ele atribuía. De que os demônios também faziam isso, ele está agindo pelo Beelzebul, é o maior dos demônios, é o cabeção e tal. Era isso aí. Então, é possível? Claro que é possível. Biblicamente nós não temos essa realidade. Questão de adivinhação. Só a questão para a gente completar o texto bíblico, que é o Atos dos Apóstolos. Aquela menina que ela tinha um espírito maligno, a Bíblia é clara em falar isso, que Paulo vai expulsar depois. E depois que Paulo expulsa, ela para de adivinhar, né? Que alguns acham que são profecias e revelações. Irmãos, Satanás também tem, os demônios também têm poder sobre essas atividades. Tá certo? Então olha só, a gente não está subestimando a ação de demônios. A gente só está dizendo, e aqui que eu quero frisar, é que de fato nós temos que nos apegar à verdade. E a verdade está nas escrituras sagradas, amados. Independente de prodígio. E a gente vê isso tão claramente na mídia hoje em dia, por exemplo, esse João de Deus, né? Milhares e milhares de pessoas que consultavam a ele, uns estão dando depoimento que foram curados, que receberam profecias dele que se cumpriram. Inclusive a Tami, né? Falou que ela ia ganhar na política e ela parece que se elegeu deputada aí, sei lá. E você vê que a maioria agora descobriu. Analice, a gente, assim, o meu preocupante, o que mais me preocupa, o preocupante para mim, bom, tá, a gente sabe, né? Eles não têm a doutrina cristã no sentido que Cristo é o centro, né? Eles não falam isso. O Espiritismo, eles são claros na doutrina deles, então a gente sabe. Eles falam de Jesus, né? O Chico Xavier, você pegar um sim, ele fala de Jesus tão lindamente que eu olhei esses dias num vídeo e falei, nossa, ele falava isso. Tanto é que tem o Evangelho segundo Allan Kardec, tem um livro, né? Evangelho segundo Allan Kardec, catolicismo também, de alguma maneira. Mas essa que é a questão, a mentira nunca o diabo jamais, irmão, o diabo não é burro. O diabo sabe muito bem que se ele aparecer com um chifrão, né? Aquela carona vermelha feia dele, tá certo? Com rabo de seta, com tridente e com cavanhaque também. Eu corto aqui. Com cavanhaque. Se aparecer desse jeito, as pessoas vão falar, é o cão. Ele aparece como ministro de justiça, como um homem bom, como caridade, como falando das coisas, né? E tal, de Deus. Mas nesse meio aqui, porque o que é a heresia? É uma mentira com a roupa de verdade. Tá certo? Roupa de verdade, aparência de verdade, aparência de piedade.
Inclusive Paulo diz, ó, esses que se apresentam com aparência de piedade, mas negam a eficácia dela, aparta-te dos tais. Eles são falsos profetas, são anticristos que negam o Cristo. João na epístola vem dizendo isso, ou seja, naquela época já tinha no Novo Testamento. Eu peguei o Antigo Testamento dessas realidades, é que o Antigo Testamento não fala muito de demônios e tal, né? É uma questão mais para o Novo Testamento mesmo, é uma revelação mais clara do Novo Testamento a respeito dessas realidades que nós estamos falando. Então o que acontece? Essas pessoas, o pior é quando traz um nome de um mensageiro de Cristo, um pastor evangélico, um pregador, um profeta, que é a moda, né? Eu sou profeta, coisa nenhuma, profeta, nossa, está muito longe de ser profeta, uns parâmetros bíblicos, né? A simplicidade do profeta, né? A humildade dos profetas, o reconhecimento dos profetas, quem eles eram, e o entendimento deles todos, e a mensagem deles, não tem nada a ver com esses camaradas que se denominam profetas. Oi? A consequência depois dos profetas, nenhum deles querem... Eu acho interessante que eu diz assim, ô profeta, deixa eu lhe dar aqui um negócio que eu quero galardão de profeta. Sabe qual eram os galardões dos profetas? Não, chicotada, prisão e morte. Era a recompensa que eles recebiam. Você quer ainda galardão de profeta? Né? Porque hoje é um entendimento totalmente equivocado. Então a questão é, tanto o Antigo Testamento, nessa Deuteronômio 13, na questão de Moisés, e depois nós fomos para o Novo Testamento, essa realidade que é possível sim, o diabo usar pessoas inclusive para fazer coisas extraordinárias, ou seja, milagres não quer dizer absolutamente nada, amados, absolutamente nada. Eu quero ler com vocês aqui rapidinho o livro, né? A introdução, tá lá. Vou fazer uma leitura aqui corrida, a gente vai falando ainda, da página 30, né? As igrejas do mundo todo têm sido desafiadas nessas últimas 3 décadas a dar respostas às ênfases de um movimento dentro das suas fileiras que ficou conhecido como o movimento da batalha espiritual. Olha, isso aqui tem uns 30 anos mais ou menos. O nome em si sugere o que se trata. É um movimento cuja ênfase maior é na luta da igreja de Cristo contra Satanás e seus demônios. Essa é a ênfase da mensagem, tá? Do ensino. Conflito este de natureza espiritual, quanto aos métodos, as armas, as estratégias e os objetivos. Esse crescente interesse em círculos evangélicos por Satanás, demônios, espíritos malignos e o misterioso mundo dos anjos corresponde ao surto do misticismo atual. Olha só, isso foi perdido durante a história humana, ninguém queria saber desse negócio, nem acreditava nisso, era muita racionalidade, mas de um pouco tempo para cá, o mundo se despertou para essa questão do sobrenatural, né? Tanto é que as religiões deram um boom, assim, um negócio absurdo. Então vamos lá, teve um surto aí, né? Ou está tendo um surto até hoje desse interesse, né? O místico e tal. Um interesse crescente no mundo nos dias de hoje pelos anjos maus e bons e pelo oculto, mas não somente no mundo. Dentro da própria igreja cristã assistimos o crescimento vertiginoso da busca pelo miraculoso e sobrenatural na esteira do neopentecostalismo. Então é um movimento que sai do pentecostalismo clássico, tá certo? Que é bíblico. O pentecostalismo é bíblico, não tem nada de distorção nisso. Só que sai o Paulo Romeiro, que é outro, é um autor, aliás, o outro nem só falei os que não devia, né? Depois tem que falar os que deve, né? Ler. Então faltou aí, vou falar depois os que deve ler. Paulo Romeiro é um, e ele diz que surgiu ou saiu do meio pentecostal uma ala pirada, uma ala endoidada, que é o neopentecostalismo. Quando você vê o culto, a liturgia, que coisa de doido, é a distorção. E aí nós temos, inclusive, na cabeça de alguns irmãos pentecostais, que é o Espírito Santo que está fazendo um bocado de coisa, e não tem nada a ver. Estão se atribuindo ao Espírito Santo coisas que é de responsabilidade humana, tá certo? Então a gente vai falar em outra ocasião sobre ação e reação, o que é a ação de Deus e o que é reação do ser humano, pela ação de Deus. Mas aí a gente tem umas frases de Deus tomou fulano, e o Espírito Santo tomou fulano, e o anjo convidou para não sei o que. Amados, a gente vai ver que essas expressões elas distorcem algumas verdades bíblicas. Calma que outra ocasião a gente vai entender isso aí. Mas a questão aqui, vai crescendo. Vocês acham,
O que mais lota uma igreja? Se essa igreja anuncia assim, que Deus está curando, levantando paralíticos, curando cego e curando toda sorte de mazelas, ou que essa igreja ela tem um ensino bíblico assim centrado, o que vocês acham? Que vai atrair o povo? Vai encher mesmo, encher a igreja. Milagre, irmão. É o chamariz, é o que o povo quer, é o que o povo busca. Jesus reprovou isso. Jesus viu que a intenção do coração das pessoas, essa motivação de se aproximar dele por causa dos milagres, isso na verdade ia ser prejudicial à alma e ao destino eterno dessas pessoas. E Jesus identificou e disse: não. Vocês estão me seguindo por causa de milagres, vocês estão me seguindo por causa dos benefícios que eu posso dar para vocês, vocês estão com uma motivação errada. Amados, não tem como seguir Jesus com a motivação errada e dar certo depois. Jesus cortou isso, falou: não. Vocês precisam entender a minha mensagem, quem eu sou, quem nós somos, a Trindade, para que eu vim, a minha verdade, a realidade de vocês, do que de fato vocês precisam. Lembra do paralítico que foi levado por 4 amigos até Jesus? Aí desce: perdoados estão os teus pecados. Fala: Jesus, não, aí é fácil demais. Perdoados estão os seus pecados. Aí qualquer um pode fazer esse negócio aí. Não. O que o povo queria, irmão? Milagre. Mas o que Jesus estava ensinando? O que esse homem precisava? O que ser humano precisava? Do perdão dos pecados, da salvação da sua alma. Isso é o principal. Eu não estou dizendo de maneira nenhuma que não é interesse de Deus amenizar o sofrimento humano, físico, emocional, psicológico e de outras naturezas. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que isso aqui não é o cerne, a essência do Evangelho. Tá certo? Não é. Irmãos, o que adianta a pessoa ir curadinha, prosperazinha, ricazinha, com sucesso, abençoadinha, socialmente falando, para o inferno? O que adianta? Tem alguma vantagem? Assim, homem de sucesso, empresário, curado do câncer, abençoado, no sentido que a gente chama de ser abençoado, né? Que a gente chama de bênção. Todas as vezes que alguém fala assim: ô irmão, vai abençoar fulano, ou vai me abençoar, entenda-se, dinheiro. Entenda-se isso. Só para eu completar aqui, não é assim? Quando se fala assim: ô fulano é abençoado, o que se imagina? Bom, se é pastor, porque tem uma igreja grande. Se o ministério é de sucesso, é porque tem uma igreja grande. Não é? É porque está na mídia, é porque é convidado. E o pregador de sucesso? É o cara que tem a agenda cheia, que prega em igrejonas. E o cara que é abençoado por Deus é o cara que é rico. Ou eu estou falando besteira, ou eu estou enganado. Não é sempre nessas categorias quando falam essas coisas e o pensamento por trás é isso? Olha o fulano, rapaz, você vê como Deus abençoou, tá com a santa fé. Aí você fala assim: nossa, o cara está assim, vivendo assim, na dependência de Deus. Não, é o carro, santa fé, da Hyundai. Né? Não, o cara está assim, andando agora de Vera Cruz. Fala: rapaz, o cara então assim entendeu o propósito do discipulado? Não, é o carro, Vera Cruz, não é nem o bairro, né? É o carro, tá certo? Então sempre nessas questões. Diga aí, Davi. Eu vejo assim, pode com tudo que você falou, mas tem às vezes que bom, né? Eu fico alegre, viu, mano? Ou não? Alguns fatores que também devem ser ponderados. Sim. Esse pessoal também quer essa teologia da prosperidade: se você não prospera, é um demônio que está agindo na sua vida, né? A ênfase deles é essa, todo mundo sabe. Só que eles vêm num bairro que nem aqui onde a gente mora. A situação é difícil, é complicada. Quem não tem o conhecimento bíblico, quem não está tendo a oportunidade que a gente está tendo aqui hoje, graças a Deus, de conhecer, de saber, a pessoa está desempregada. Saúde não tem, economia lá embaixo. O contexto, o entorno favorece. É justamente isso. É justamente isso também, porque eles ganham muitos adeptos. Pega um não cristão que está aí na rua, está desempregado, a família tem enfermidade, está tudo errado na vida. Por exemplo, a teologia. Aí acontece o que acontece. Deus permite que um homem desse, usado por Satanás, faça um sinal e um prodígio na vida dele. Aí pronto, não tira mais. A teologia da prosperidade talvez não funcionaria numa igreja no Morumbi, em Alphaville. Tá certo? Não funcionaria lá. O cara pregar dentro do Alphaville, numa igreja de ricos, falar de dinheiro,
participei por Então é claro que tem essa realidade. Existe, irmãos, o diabo trabalha dentro de uma carência humana, né? Dentro de um contexto humano. Então o diabo vai apresentar, de fato, aquilo que deseja aquele contexto, que deseja aquelas pessoas. Foi o que o diabo tentou fazer com Jesus e não deu certo. Queria falar, Jesus, primeiro, faz o seguinte: rapaz, tu és filho de Deus. É filho de Deus ou não é filho de Deus? Deus não te ungiu, não te deu poder? Deus não te deu assim autoridade? Então você não tem comunhão com Deus? Você não é um homem de oração, rapaz? Então fala o seguinte: determina se as pedrinhas virar pão. Olha, com Jesus. Aí não funcionou, né? Porque Jesus, ele não vivia segundo as suas carências humanas. Aí o diabo falou assim, eu falei isso para você semana passada, não, né? Falei? Vou repetir de novo porque não tem coisa nova. Então, o que acontece? Então, eu acho que cabe aqui, né? Aí levou no pináculo lá. Quis encurtar aquilo que Deus de fato tinha para ele. Olha só. Quis tomar um atalho. Quis fazer aquilo que não fazia parte da sua missão original. Tá certo? Que a missão de Jesus não era se apresentar como o Filho de Deus dessa maneira. Jesus veio para dar um parâmetro para um ser humano, uma referência para o ser humano, como o ser humano deveria ser e qual seria a realidade neste mundo caído, para justamente mostrar para essas pessoas que não seria fácil a caminhada com ele aqui, porque a própria vida dele denunciou isso, que é a vida de sofrimento. E a vida de sofrimento não quer dizer que Deus não está com ele. E a vida na pobreza não quer dizer que Deus não está com ele. E a vida, essa suposta prosperidade, esse sucesso humano, não quer dizer que Deus não está com ele, amados. Jesus mostrou isso. Jesus mostrou, inclusive, que o mataram pessoas mais injustas do que ele, que ele morreu de uma forma horrível, mas Deus estava com ele. Sofreu, foi abandonado, não teve um ministério de sucesso segundo os parâmetros que nós temos hoje. Jesus nunca dirigiu uma igrejona, uma sede boa, sim, boa, sede boa. Nunca teve aquele salário, sabe, de 30 salários mínimos, né? Jesus nunca andou, aí me dá raiva, viu, irmão? Me dá raiva. Eu peco essas horas com raiva, porque um lazarento, um filho de Belial, chegou num dia, e eu estava nesse culto. Eu vou dizer que o nome dele não vou falar da Bahia ainda, não vou falar que o nome dele. Aí o cara vai falando que Jesus morava numa casa de veraneio na praia e andava de jumentinho 0 km. Qual que vocês acham que foi a aplicação dele para o povo? Vocês já imaginam, né? Bom, se Jesus fazia isso, ele veio para conquistar isso, né? Aquela música lá, varão, o que Deus conquistou na cruz é direito meu. Jesus Estou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Aí o povo reivindica e tal, como se Jesus morresse para as pessoas terem o melhor nesta vida. Não, amado, essa não é a mensagem central do Evangelho. Então, por que eu estou trazendo todas essas falas? Porque aqui está a grande batalha, e é um engano, porque é na mente, e é sutil, tá certo? E não é um demônio se apresentando, são pessoas em púlpitos de igrejas, com microfone na mão, com funções eclesiásticas, com Bíblia na mão, com título de professor de teologia, com título de homens e mulheres de Deus. São essas pessoas que estão sendo usadas pelo diabo dentro de igrejas evangélicas para arrastar uma multidão para longe de Cristo com essa mensagem que nunca esteve na boca de Jesus e jamais é gerada pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Jamais, amados, não é. Aí o que precisa? Discernimento bíblico doutrinário para identificar essas coisas, porque o negócio não é fácil de identificar. Vamos para os nossos comerciais.